Olá, sejam muito bem-vindos. A Band Brasília continua hoje com a série de entrevistas com os pré-candidatos ao governo do Distrito Federal para debater os principais desafios nos próximos 4 anos do Palácio do Buriti. A ordem das entrevistas foi sorteada com a presença dos representantes dos partidos e o tempo é igual para todos os pré-candidatos. Hoje recebemos o senador Isalci Lucas, pré-candidato pelo PSDB. Participa da entrevista comigo, Rodrigo Orengo, a jornalista Alice Ribeiro. Boa noite. Senador, seja bem-vindo. Eu já começo perguntando ao senhor, senador, uma pergunta que muitos adversários do senhor fazem neste momento de pré-candidatura, né, sobre o apoio na sua federação. E pergunto isso porque há divergências na federação, principalmente em relação à deputada Paula Belmonte, que negocia apoio, inclusive, com um colega de parlamento seu, Regufe. Primeira pergunta, senador, sua candidatura vai até o fim? E a segunda, é possível o apoio e o fechamento dessa federação, inclusive com o apoio da deputada? Olha, primeiro eu quero parabenizar, a Band, por essa iniciativa, acho que é muito importante as pessoas conhecerem as propostas dos candidatos, conhecer a trajetória dos candidatos, a preparação dos candidatos. Com relação à federação, eu sou líder do PSDB no Senado, sou da Executiva Nacional, trabalhei muito, inclusive, para que houvesse a aprovação da federação e constituímos a federação. São 15 membros do PSDB e 4 membros do Cidadania. Então, desde o início, eu lancei a minha pré-candidatura em dezembro. Então, antes mesmo da formação da federação, todos sabiam, inclusive com o apoio integral do PSDB, o Distrito Federal é prioridade para o PSDB nessa candidatura majoritária. Então, nós vamos, lógico que a gente conta com apoio, não só da Paula, mas também do Regufe. A gente conversa, há 2 anos que a gente vem conversando, no sentido de formar uma frente. Agora, a minha candidatura agora é a hora, e seremos candidatos, sim. Sou pré-candidato ao governo, com toda certeza, com o apoio total do PSDB Nacional. A minha primeira pergunta, senador, é quanto à vulnerabilidade social aqui no DF. Um levantamento realizado pela Codeplan, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Social do DF, revelou que hoje quase 3 mil pessoas estão morando nas ruas aqui no DF, o que significa um crescimento de 42% em relação a 2020. E dos entrevistados da pesquisa, quase metade revelou que mora nas ruas há mais de 5 anos. Então, a minha pergunta é, o senhor sendo eleito, o que o senhor vai fazer a respeito dessa situação de vulnerabilidade que nós, jornalistas que estamos nas ruas, acompanhamos, as filas dos CRAS sempre muito cheias? O que vai ser feito por essas pessoas? Pois é, em primeiro lugar, o governo existe exatamente para cuidar das pessoas. As políticas públicas têm que ser exatamente para o cidadão. Eu nunca imaginei que nós chegaríamos a esse ponto que chegamos agora. Estive agora mesmo, esse final de semana, em São Sebastião. Mais de 30 famílias dormindo na fila há 3, 4 dias e ainda para pegar uma senha para outra semana. Então, a gente vê aqui no plano piloto, mas nas cidades todas, o total abandono das pessoas. Jovens, sem oportunidade. Então, isso a gente vem acompanhando. Eu fui deputado distrital, federal, agora senador, fui diretor do SLU. Antes eu fui juiz do tribunal, professor a vida toda. Então, a gente tem uma experiência. Eu acompanhei as políticas públicas desde o início. Eu jamais imaginei que um dia nós chegaríamos a esse ponto na saúde das pessoas saírem daqui da Ceilândia para fazer tratamento em Águas Lindas. Nunca imaginei que alguém do Gama saísse do Gama, que tinha um hospital de referência, para ir tratar em Valparaíso, Novo Gama. Da mesma forma, a área social. As pessoas dormirem na fila. Eu tive hoje de manhã na Estrutural, a gente vê as pessoas passando fome. Eu nunca vi uma situação de descaso como está acontecendo hoje. Lógico, isso gera, qual é a forma de solucionar isso? Programas emergenciais, é inadmissível você não dar dignidade para as pessoas. Eu vi em Santa Luzia, você não tem água para beber, as pessoas estão bebendo água que tem chorume, através de cisterna, porque não tem acesso a CAESB, não dá realmente um chafariz, não coloca acesso à água. Não tem energia, tudo no gato, Então, as pessoas, nós temos hoje invasões para todo lado, o governo perdeu o controle. Agora, o social, você tem que oferecer uma porta de saída. Por isso é que eu quando fui secretário por 2 vezes, eu lancei o Parque Capital Digital. Brasília seria outra coisa hoje, Teria resgatado essa questão
das oportunidades, capital da esperança. Hoje os nossos jovens saem do ensino médio sem uma qualificação. Eu, quando fiz meu ensino médio no ginásio do Guará, né, você saía com uma profissão e ia para o mercado de trabalho. Hoje, infelizmente, os jovens, eu já tenho uma grande geração, nem, que não estuda e não trabalha. Então, você só vai resolver a questão social gerando emprego para os jovens, né, para todos, mas em especial para os jovens. Qualificação profissional é fundamental. Eu trouxe, quando fui secretário, a educação profissional para a minha secretaria. Então, essa experiência, você saber se colocar no lugar do outro é fundamental. Agora, quem só viu isso pela televisão, pelos jornais e não... Eu fico impressionado como... Porque nós não temos prefeito aqui, né? No DF tem essa característica. O governador tem que ser governador e prefeito. E prefeito tem que ir onde as pessoas estão. Ir lá, conversar, ouvir as pessoas, ver o que está acontecendo. Olha, é subhumano o que está acontecendo com relação à área social. Não é só... Eu fui em São Sebastião, mas são todas as cidades do DF, né? Agora, senador, o senhor citou que foi professor e tem no seu histórico político um foco voltado para a área da educação. E se vencer a campanha para o Buriti, vai ter um desafio enorme pela frente nessa área, porque nesse período de pandemia o que a gente viu foi aumentar um fosso de distância entre o ensino privado e o ensino da rede pública. Por quê? Quando parou o ensino, a rede privada ofereceu no dia seguinte teleaula, né, aula por computador, e a rede pública ficou cerca de 4 meses sem o ensino. Só depois veio lá aquele ensino pelo computador. O que o senhor teria feito diferente e, se vencer a candidatura, o que fará para reduzir essa distância e recuperar alunos, né, que perderam esse tempo? Bem, só lembrando, quando eu estudei na escola pública, estudei no ginásio do Guará, a gente ia para a escola com prazer. Eu acordava de manhã doido para ir para a escola. Por quê? Porque tinha música, não é? Você tinha esporte, você tinha cultura, né? Uma boa qualificação profissional. Lamentavelmente, não existe mais. Hoje você não tem banda larga nas escolas. Eu, em 2004, quando eu lancei o Parque Capital Digital, e depois o maior programa de inclusão digital no Brasil, né? Foram mais de 200 mil pessoas que fizeram inclusão digital, qualificação profissional, quase 600 mil certificados. Eu criei, inclusive, na época, antes de ser político, eu criei o Cheque Educação, que era exatamente ocupar as vagas ociosas nas escolas privadas, que tinha muita vaga ociosa. Quase 100 mil alunos, né, foram beneficiados com esse programa. E hoje ele é o ProUni, né? O Cheque Educação foi, de fato, né, uma referência, né, para criar o ProUni, que já hoje são milhões de alunos. Quando eu fui secretário e começamos a implantar a educação integral, nós criamos o Bolsa Universitária. Nós temos quase 10 mil bolsas para aqueles alunos que estavam concluindo o ensino médio para fazer uma contrapartida no contraturno. Então, você tem que colocar nas escolas, né, primeiro, condições, em primeiro lugar, banda larga. Não tem sentido nós estamos instalando agora o 5G e você não ter internet na escola. Grande parte desses alunos hoje que estão com essa deficiência toda, porque ficaram 2 anos sem aula. Nós temos menino hoje que estava sendo alfabetizado no 2º ano, que agora está no 5º ano, que não sabe escrever o nome. Os professores não tiveram apoio. Nós temos os melhores profissionais do Brasil na área de educação, na área de saúde, na área de segurança, mas não tem infraestrutura, não tem apoio, né? Então, olha, é o 5º secretário de Educação, o 6º, 7º da Saúde, o 6º de Desenvolvimento Econômico, o 3º da Agricultura. Ora, o que falta no Brasil, e em Brasília em especial, é uma política de Estado. Cada governo que entra tem que ir melhorando. Aqui em Brasília, não. Cada governo que entra acaba com tudo e começa tudo novamente. Mas neste governo em especial, você não pode nem dizer que é de governo, né? É uma política de secretário. De 6 meses, de ano em ano, você troca o secretário. Então, como é que você... Eu te pergunto, quantas vezes a secretária de Educação, ou o secretário de Educação antes, conversou com o secretário de Cultura ou do Esporte? Nenhuma. Não há integração. Não há projeto, não há planejamento nenhum. O governo é um governo de improviso. Então, não dá. Agora, educação é o único instrumento de transformação. Se você não der educação integral, e a gente precisa implantar a educação integral, no mínimo 8 horas, e é possível fazer, incentivar a agricultura familiar, trazendo uma merenda escolar decente, né, de qualidade, você desenvolve aqui e dá para as crianças. Nós temos uma indústria leiteira grande, por que não tem leite na escola? Por que não tem uma alimentação saudável na escola? Exatamente pelo improviso, pela falta de conhecimento, né? Falta de gestão, né? Agora, a minha pergunta, senador, é quanto à saúde mental aqui no DF.
O DF hoje, o Distrito Federal hoje, ele conta com 18 centros de atenção psicossocial, os CAPs, os famosos CAPs. Acontece que, de acordo com uma pesquisa realizada pelo Ministério Público do DF Territórios, em março deste ano, o número não é suficiente para atender a população aqui do DF, que, principalmente depois da pandemia, acabou se represando essa quantidade de pessoas que precisam de um atendimento de saúde mental. E ela cobrou também, pelo menos, a construção de 4 centros de atenção psicossocial para conseguir atender minimamente essa demanda. O senhor, sendo eleito, o que o senhor vai fazer a respeito dessa quantidade de pessoas que precisam desse tratamento? Olha, esse é um grande desafio. Realmente, a pandemia, essa questão psicológica foi agravada, né? Exatamente, né, as pessoas em casa, não é? Muita gente, as pessoas mais carentes, não é? 6, 7, 8 filhos, não é? Num cômodo, tudo num quarto, não é? Então, trouxe muito essa questão psicológica. E não é só os alunos, não. Os professores também, o pessoal da saúde também. Todo mundo hoje com problema psicológico, exatamente em função disso. Porque veio a pandemia, né? As pessoas da saúde, os profissionais da saúde, que a gente tem que agradecer muito, né? Pelo trabalho que eles fizeram, mas eles estão com problema psicológico, né? Não é fácil você vendo as pessoas morrendo todo dia. Não é fácil você ver um pai de família chegar num hospital, né, com o filho com 40 graus e você dizer, não, volta outro dia. Né? Tem remédio, não tem remédio. Gente com câncer, né? Gente com câncer aguardando um ano uma quimioterapia, uma radioterapia. Então, eu vejo assim, né? A gente tem que cuidar. No caso psicológico aí, o que o governo está fazendo agora? O governo colocou, você sabe que na saúde tem, né? Amarelo, verde e vermelho. Eles estão colocando essa questão psicológica como uma questão da saúde. E a questão da saúde, aí só atende quem tem com a fitinha vermelha. Como a questão psicológica, eles acham que não tem relevância, que a pessoa não está morrendo, vai jogando para lá. Mas hoje é um dos maiores desafios que nós temos que contratar psicólogos, colocar realmente a escola, psicólogo na escola, nos hospitais, mas principalmente no CAPS. Eu acho que é fundamental a contratação de mais profissionais. Obrigado, senador. E agora vamos a um rápido intervalo e a gente volta logo mais em seguida com mais perguntas ao senador Alci Lucas, pré-candidato do PSDB ao governo do Distrito Federal. Não saia daí. Estamos de volta com o Band de Eleições, hoje entrevistando o senador Alci Lucas, pré-candidato do PSDB ao governo do Distrito Federal. Senador, estamos num momento de pré-eleição, pré-campanha. A gente sabe quando as campanhas começa também um clima acirrado entre os candidatos. Com certeza os candidatos vão questionar o senhor sobre uma condenação que o senhor teve em segunda instância, por desvio de computadores do Tribunal de Contas da União, acórdão que foi suspenso pelo Superior Tribunal de Justiça. O senhor está elegível, vai responder esse processo na Justiça Eleitoral. Como o senhor vai responder aos candidatos e também, claro, aos seus eleitores? Na prática, né, quem está na política sabe, né, quando você fiscaliza, como eu participei de todas as CPIs, tudo que eu assumo eu faço auditoria. Então, é normal na política as pessoas tentarem, no meu caso, tentaram cassar meu mandato por 2 vezes. Então, quem me conhece sabe, né, que eu entrei na política para fazer que essas questões de intriga da oposição, o próprio deputado que tentou cassar confessou tudo isso. Então, primeiro que eu nunca fui inelegível, né, sempre tem recurso, inclusive no tribunal ainda, não é só no STJ. Eu entrei no STJ para prevenção, mas ainda cabe recurso, e evidente que nós vamos entrar com recurso, mas em momento algum eu fiquei inelegível. Né? Então, isso é intriga mesmo, para quem não abre mão da independência, da fiscalização, a gente sempre vai ser cobrado mesmo. Né? Minha pergunta agora, senador, a respeito do transporte público aqui no Distrito Federal, que é uma reclamação frequente dos nossos telespectadores. Quanto ao estado de conservação, ao preço da passagem, segurança, isso a gente que está sempre nas ruas, os repórteres, a gente percebe realmente essas reclamações. O que o senhor pretende fazer para a melhoria do transporte público aqui na capital? Olha, é mais um caso de calamidade, né, a questão do transporte. A gente acompanha as pessoas, primeiro, os ônibus, né, estragam, não obedecem realmente o prazo que está no edital, não há fiscalização, não há horário, né, as pessoas são tratadas, né, de uma forma inadmissível, vamos dizer. São as empresas que estão há mais de 30 anos, né? A gente precisa imediatamente fazer uma nova licitação. Na licitação tem que estar muito claro as condições
para você poder, de fato, acompanhar, fiscalizar. Precisamos também aumentar, né, o transporte coletivo no sentido de mais VLT, mais metrô. A saída norte mesmo é uma questão que é reivindicada há muitos anos, porque só tem metrô para a área sul. Aí, tecnicamente, a gente sabe que é possível fazer. Né? A Lusiânia, o trem de Lusiânia, há anos e anos que a gente vem acompanhando essa promessa de governo, cada candidato que entra promete, e é viável você utilizar o trem de Lusiânia para cá, né, que você sabe que tem um número muito imenso de pessoas. Agora, não há controle, como não tem controle na saúde, na segurança, não tem controle de nada, muito menos no transporte. Então, foi mais de 1 bilhão repassado para as empresas. Né? Então, essa é uma questão que nós temos que fazer, né, um novo modelo, fazer uma licitação decente, porque hoje quem comanda, vocês acompanham, né, há anos, que são os próprios empresários que elaboram os editais para beneficiá-los, poucas empresas participando. Então, esse é um assunto que nós vamos cuidar com muito carinho, que as pessoas têm que trabalhar todo dia, né? E a gente vê o que acontece nos ônibus, inclusive no período da pandemia, né, todo mundo, né, com limitação de funcionamento e os ônibus lotados, pessoas em pé, né? Então, vamos cuidar muito bem dessa questão do transporte em Brasília, pode ter certeza. Senador, a gente, desde o início da discussão do centro administrativo, eu vou lembrar aqui o último dia de governo de Agnello Queiroz, quando o centro administrativo foi inaugurado. Passou o governo Hollenberg, continuou uma espécie de elefante branco, e durante todo este governo também não tivemos o funcionamento do centro administrativo. Agora tivemos a indicação, inclusive, de um administrador. Eu pergunto ao senhor, se eleito, o senhor vai utilizar o centro administrativo ou acredita que ele não deve mais ser utilizado? Olha, foi um outro tempo. Eu acho que o modelo que foi desenhado na época foi um modelo interessante, porque você podia economizar muito, né? Porque o GDF tem diversos prédios alugados, um valor imenso de aluguel, toda uma estrutura de vigilância, de limpeza, que seria uma economia se você transferisse todo o processo para o centro administrativo. Só que o tempo passou. Eu teria feito lá atrás, assumido, entrado no centro e, evidentemente, discutido na justiça. Mas é uma série de coisas, porque, infelizmente, em Brasília, nos últimos anos, a corrupção tomou conta. Veio Pandora, depois veio essa questão do centro administrativo, que é criminoso, da forma como foi feito, o valor que foi investido, as garantias que foram dadas, e agora tem que resolver. Eu acho que, com o governo digital, que a gente pretende colocar imediatamente, um governo digital. As pessoas, pelo aplicativo, elas vão marcar sua consulta, elas vão verificar seus exames, você vai acompanhar, tirar um habite, tirar um alvará, tudo será, evidentemente, no governo digital, que vai economizar muito tempo do cidadão para ele se dedicar ao trabalho, à sua família, etc. Então, o centro administrativo não teria hoje a mesma utilidade, a mesma função que há 4, 5 anos atrás. Eu acho que hoje, com o governo digital, e nós temos alguns estados e alguns países 100% digital, que vai economizar muito espaço, muita coisa. Então, tem que ver muito essa negociação realmente com a Caixa Econômica. Não dá para indenizar exatamente o que foi prometido, as garantias que foram dadas, não vale o valor. Então, a gente tem que ter muita responsabilidade com o dinheiro público. Mas foi um ato criminoso da forma como foi conduzido o centro administrativo. Agora, senadora, eu pergunto novamente a respeito da saúde aqui no DF, que realmente é uma pauta, uma questão que muitos dos nossos telespectadores sempre colocam para a gente. Vistorias realizadas pelo Ministério Público aqui do DF revelaram problemas nas pediatrias do Hospital Materno Infantil de Brasília, o HMIB, e o Hospital Regional de Taguatinga. E segundo essas vistorias, casos de menor gravidade que deveriam ser encaminhados para a UPA não estavam sendo encaminhadas porque não tinha UPA, não tinha pediatras nas UPAs. Então, a minha pergunta é sobre isso. O que vai ser feito para a saúde? Porque a gente também tem visto, muitas pessoas procuraram a gente que vão até as unidades e não encontram médicos, bandeira vermelha, bandeira amarela, voltam para casa sem atendimento. Olha, a saúde é um descontrole completo. Você não tem controle de nada, não tem transparência de nada. Nós temos os melhores profissionais do Brasil, nós temos o maior recurso do país, nós temos um orçamento de quase 9 bilhões para a saúde. Então, agora, quando você não tem controle, eu vou dizer para você o que aconteceu na pandemia. O SESC, o Sistema S, também faz pregão, faz licitação, ele adquiriu o teste por R$18.
Na mesma semana, o GDF comprou a 180, 10 vezes mais. E o pior, na hora de entregar o produto, ainda entregou um produto que o mundo todo estava recolhendo porque não tinha eficácia nenhuma. Então, quer dizer, quando você não tem controle, e eu estou dizendo aqui, não tem controle de estoque de medicamento, hoje não tinha nem medicamento, mas quando tinha, né, você não tinha controle do estoque. Portanto, a gente precisa colocar controle e tal. Tem que fazer mutirões, evidente. Não é? Assim como eu criei o cheque educação, que é ocupar as vagas ociosas das escolas, lógico que você tem que fazer, não é agora na época da eleição, desde o primeiro momento, você já tinha que fazer parcerias para as vagas ociosas dos hospitais privados, não é? Teria que ter controle. Hoje a equipe vai fazer uma cirurgia, então mobiliza todos os profissionais. Quando vai fazer a cirurgia, cadê o pediatra? Cadê o anestesista? Não tem. Cadê o esparadrapo? Não tem. O ar-condicionado quebrou. Aí você cancela toda uma cirurgia. Então nós temos milhares de pessoas na fila, né? Esperando. Você tem gente com câncer. Eu perdi um irmão com câncer, que teve em abril, morreu em novembro. Então, se você não dá tratamento imediato, e aqui você tem pessoas com 1 ano, 2 anos, aguardando uma radioterapia, quimioterapia, as pessoas morrem. Você vai nesses hospitais, Paranoá, Taguatinga mesmo, as pessoas ficaram internadas 60, 90 dias por causa de um parafuso. Então, quer dizer, há um descontrole completo. Você tem que tornar uma saúde digital, fazer mutirões, construir hospital, nós vamos construir sim, já há promessas antigas, nós vamos fazer no Recanto das Emas, em São Sebastião, tem que ter realmente um hospital regional para atender, cresceu muito essas cidades. Agora, não adianta também só construir se no dia seguinte você não tem médico, você não tem remédio, você não tem nada. Não é o que está acontecendo hoje. Então, mas por quê? Porque não tem controle. O nosso orçamento dá para fazer tudo isso. Né? Agora, tem que ter transparência e tem que ter boa gestão, tem que saber fazer. Por isso que eu estou falando, a experiência ela é fundamental. Não dá para cair de paraquedas, né, que não conhece a máquina, não conhece como funciona e querer fazer uma gestão de uma cidade. Hoje, qualquer empresa pequena, não é? Se você não tiver uma boa gestão, ela quebra. Agora, para administrar uma cidade, se também não tiver uma boa gestão, acontece o que está acontecendo hoje, né? Um descaso completo. Mas governo é para cuidar das pessoas. Senador, a gente falou já de saúde, educação, mobilidade, também de assistência social, mas a gente precisa falar também de política. Estamos aí entrando num processo político. Eu gostaria de perguntar ao senhor quem será o seu candidato à presidência da República, levando em consideração que o PSDB tem uma candidata, um apoio a Simone Tebet. O senhor foi vice-líder também do governo do presidente Jair Bolsonaro, né? Quem o senhor apoiará e estará no seu palanque aqui no Distrito Federal? Olha, eu fico muito triste quando a gente fica discutindo nomes. Eu vou votar em fulano, ciclano, beltrano. Né? Qual é a proposta? Não sei. Eu venho trabalhando desde 2011, que eu venho trabalhando num planejamento, ouvindo as pessoas. Porque quem sabe o que é melhor para a região administrativa onde você mora é a pessoa que está lá na ponta. É quem utiliza o ônibus, é quem está sem água, sem luz, né? Está sem educação, está sem cultura. A gente tem que ouvir as pessoas. Governar é isso, né? Você ouvir a população e priorizar. A prioridade é ela que diz. E você planeja. O que eu vou fazer no primeiro ano, no segundo, no terceiro, no quarto? Você tem que planejar. Qual é a meta que nós queremos atingir em todas as áreas? Para atingir essas metas, quais são as ações? O que você tem que desenvolver para atingir a meta? Quanto é que custa isso? E você escalona. E bota alguém para executar. Nós temos que descentralizar. Nós temos que gerar emprego nas cidades. Né? Hoje, talvez seja um dos maiores problemas, depois da saúde, é desemprego. E emprego traz dignidade. As pessoas não querem viver de cesta básica, as pessoas querem dignidade, querem emprego. Né? E aí você tem que trazer. Eu criei a Frente Parlamentar de Investimento Estrangeiro no Brasil. Né? Brasília tem um potencial imenso na área de turismo, em toda a tecnologia, nem se fala, de logística. Agora, tem que planejar. Você não pode ter hoje uma gratificação para o cara trabalhar em outra cidade, como tem na saúde hoje. Você tem que fazer com que os policiais que moram na cidade atuem na cidade, da educação. Então, você tem que descentralizar. E os administradores têm que executar aquilo que foi planejado. Não pode ser uma indicação simplesmente. Pegar uma cidade como Ceilândia, talvez está entre as 24, 25 cidades do Brasil, o administrador não tem autonomia para tampar um buraco em frente à administração, não sabe o que vai fazer. Se um deputado bota uma emenda, ele não executa porque foi o deputado que colocou. Eu coloquei 35 milhões para 200 e poucas escolas, 218 escolas, simplesmente não repassaram. Ah, não, do auxílio eu não vou colocar, como se o prejudicado fosse eu. E a população é que paga isso, né? Então, a gente, né, essa questão da escolha, os candidatos. Brasília
vai voltar a ser a capital da esperança, das oportunidades. Eu quero que os jovens como eu tenham as mesmas oportunidades. E para isso, né, Brasília já deveria ser referência em todas as áreas. Tinha que ser um modelo para o Brasil. E, infelizmente, não somos mais. Senador, antes de encerrar, gostaria do compromisso do senhor, assim como outros pré-candidatos que estiveram aqui, de participação do debate da Band. A Band tem uma tradição de realizar sempre o primeiro debate de TV aberta. E já temos data, que é o dia 7 de agosto, neste estúdio. O senhor estará presente, senador? Não tenha dúvida, será um maior prazer. Até outros. Pode marcar outras, nós estaremos aqui. Agora, eu quero mandar um recado para todo mundo que está nos assistindo. Quero dizer duas coisas. Quem não gosta de política vai ser governado por quem gosta. E outra coisa, voto não tem preço, voto tem consequência, né? Quando você vota de qualquer jeito, em qualquer um, ou até mesmo porque está desempregado, aí alguém oferece um dinheiro para trabalhar nos 45 dias, tem que lembrar que depois tem mais 4 anos pela frente. Então, não tem preço, tem consequência. Quero agradecer a presença do senador Isalci Lucas, pré-candidato ao governo do Distrito Federal pelo PSDB. Senador, muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado. E já convidar você a acompanhar a próxima entrevista, por ordem definida em sorteio, com a pré-candidata do PSOL, Queca Bagno. Agradeço a sua audiência e até a próxima.